A tensão entre potências globais aumenta a cada dia, e no centro desse furacão está uma figura que influencia decisões importantes: Putin. Imagine um cenário onde líderes têm conversas clandestinas, cada um tentando garantir seus interesses. O que está realmente em jogo? Um encontro entre Trump e Putin é iminente, e os desdobramentos podem mudar o rumo da história. Após conversas intensas, novas alianças e estratégias estão surgindo. A Ucrânia, constantemente no foco, parece estar no meio desse tabuleiro de xadrez geopolítico. Embora Putin e Trump tenham abordagens diferentes, ambos sabem que a mobilização e as decisões tomadas não afetam apenas os países, mas impactam diretamente as vidas das pessoas. A necessidade de trabalhar e viver em paz ressoa fortemente entre os ucranianos que anseiam por estabilidade. Enquanto isso, a conexão entre Trump e Putin se fortalece em meio a reuniões secretas, onde promessas são feitas e planos são discutidos. O que acalma Putin é sua habilidade de pensar em longo prazo, mas Zelensky e sua equipe permanecem atentos, tentando alinhar suas metas com os interesses da América. Odiados ou admirados, o jogo da política se desenrola em uma complexidade sem fim. A imagem de um grande líder ucraniano tentando fazer sua voz ser ouvida também permeia esse cenário, enquanto o cheiro de incerteza paira no ar. Registros de reuniões e decisões se acumulam, criando um clima de expectativa. O dia do ultimato se aproxima, trazendo à tona conversas que podem inspirar revoluções ou desastres. Ameria, uma expressão que ressoa entre os líderes. Como se todos compartilhassem um destino comum. Mas realmente estão eles em sintonia, ou as disparidades de suas ambições os afastam? Enquanto essas conversas acontecem, o mundo observa. Todos estão se perguntando: o que realmente está em jogo? O que acontece quando as decisões políticas se tornam tão interligadas que o futuro de uma nação depende da agenda de outra? Essa é a essência da intriga que permeia as relações internacionais. O que será que virá a seguir? Poderá a Ucrânia encontrar um caminho entre os interesses conflitantes? No meio de tudo isso, a necessidade de um diálogo verdadeiro surge, lembrando-nos que a diplomacia não é apenas sobre assinar tratados, mas sobre construir relacionamentos genuínos e entendimentos mútuos. As vozes que clamam por paz e compreensão precisam ser ouvidas em meio ao barulho e à confusão do cenário político global. Quanto tempo levará até que uma nova era de cooperação se inicie? A cena finaliza com uma pergunta retórica emocionante. Até onde os líderes estão dispostos a ir para proteger seus interesses? E como isso moldará o futuro? A tensão está no ar, e a resposta pode não ser a que todos esperam. A grande missão diplomática. Entre Zelensky e Putin, você já se perguntou como um simples encontro pode mudar o destino de nações? Nas atuais tensões entre a Ucrânia e a Rússia, um diálogo entre líderes pode ser a chave para a paz ou a receita para o caos. O que acontece quando eles se encontram em Budapeste e quando as câmeras estão ligadas? Neste contexto, a popularidade de discussões diplomáticas parece estar se espalhando de maneira alarmante. Enquanto líderes se deparam com questões complexas como conquistar a aceitação internacional, há uma batalha oculta para garantir reconhecimento e apoio, mesmo em tempos difíceis. Na cena política, contamos com a presença de Zelensky em Washington. A tensão no ar era palpável. Estava rodeado por uma mistura de apoio e desconfiança. As câmeras estavam ligadas, capturando todos os momentos, mas a realidade era que, longe do glamour, a fome espiritual e a necessidade de esperança gritavam por respostas. As negociações que deveriam ser diretas se tornaram um teatro de operações diplomáticas, onde cada palavra era meticulosamente pesada. Os Estados Unidos observavam atentamente, prontos para agir, enquanto Zelensky lutava para navegar por um mar de incertezas. A atmosfera estava eletricamente carregada. A esperança de um acordo robusto pairava nas conversas, mas também havia um medo persistente sobre o que estariam realmente dispostos a oferecer. Entre flagras e discursos grandiosos, Zelensky sentia o cheiro da pressão. No meio desse tumulto, Trump, sempre uma figura polarizadora, tentava engajar-se de maneira estratégica, prometendo que haveria um entendimento com Putin. Mas seria ele capaz de cumprir suas promessas? A união com Zelensky era delicada, mas a sua vontade de ter um novo começo era forte. O dia do ultimato estava chegando, e a pressão aumentava. As expectativas eram altas e todos os olhos estavam voltados para Budapeste. Havia uma necessidade urgente de resultados, e a arte da diplomacia se tornava uma balança instável. A cada minuto que passava, o peso das decisões se acumulava. E no centro de tudo, o que restava para os cidadãos comuns?
Eles viam apenas a superfície desse enorme jogo geopolítico que se desdobrava diante deles. Seria possível que em meio a toda essa confusão, novas possibilidades surgissem? O que as conversas em Budapeste realmente significariam para a Ucrânia e o Ocidente? Enquanto as conversas se desenrolavam, a verdadeira pergunta era: quem pagaria o preço dessa nova ordem mundial? Essas questões fervilham no ar e nos encontramos na esperança de que alguma luz se acenda nesse cenário nebuloso. É o que todos esperam e temem. Na parte anterior, exploramos as transações ocultas e interesses conflitantes que moldam alianças improváveis, como reflexos distorcidos em águas turvas, onde honra e idiotice se entrelaçam em negociações globais, ecoando de nações distantes como o Brasil a cenários de poder instáveis, pintando um quadro onde o mundo não se resume a uma estátua imóvel, mas pulsa com contatos fantásticos que exigem ação imediata. E se o verdadeiro veneno da guerra estivesse corroendo as veias da Ucrânia por dentro? Imagine o fedor acre de suor e fadiga pairando sobre as ruas de Kiev, onde o ar pesado carrega sussurros de desespero. O resultado de anos de lições amargas revela um sistema frágil, um chamado urgente que exige governar com fluência inabalável, como flores dançando ao vento impiedoso da sanção. Mas e agora? O que resta quando as restrições econômicas, aquelas garras invisíveis impostas por potências distantes, apertam o pescoço da nação? Sanções que sufocam como um abraço de ferro, forçando o povo a navegar por noites escuras de queda abrupta nos mercados, onde ações evaporam como fumaça na brisa fria da internet global. Por quê? Porque o caos econômico se organiza em silêncio, transformando o travão urbano em um labirinto de alcance precário, onde sonhos de prosperidade se dissolvem em poeira. Ninguém ignora o problema. O ramal da vida cotidiana, reforçado por promessas vazias, clama por ativação urgente, ativando a fleece difícil da sobrevivência. Sinta o toque áspero da urgência nas palmas das mãos calejadas de trabalhadores exaustos. Então, diretamente. O mercado ucraniano foi atingido em cheio pelas sanções do conflito, pois o lastro da estabilidade começa a se desfazer, alterando vontades como tecidos rasgados, e o direito ao alcance agora cerâmica por manuas distantes, ecoando pelo mundo inteiro. Agonia não diplomática, olímpiadas de palavras vazias. Prostas negociações onde pessoas com pensões minguadas trabalham em tabuleiros sem fim, e isso se disfarça de patriotismo. O que há de mais econômico nisso tudo? Grãos de verdade que sussurram, as pessoas estão fatiadas, cortadas em pedaços pela realidade cruel. Não é de espantar que o sino da Ucrânia sempre soe como um vermelho vivo de predações e togues finais. Mas ano após ano, é a mesma melodia repetitiva. Nem um rajá, nem um rio, nem um eco distante. O que mais define o sino ucraniano? A bênção forçada, a mobilização que abençoa com prêmios ilusórios. Sem permissão para pausar, sem tempo para esperar, sem fôlego para sonhar. A economia desmorona como um castelo de cartas ao vento úmido da manhã, a meta inalcançável pairando como névoa, e o colégio de elite segue normal, enquanto opções escasseiam para os de baixo. Uma nova posição de Tóquio ao serpente, não é? No entanto, com certeza, a nação permanece ativa pulsando com veias tensas. E quando a camisa suada cola a pele febril, a esperança não some. Então, o tempo avança implacável. Até a noite profunda traz uma certeza cortante, que pouca ave avança sem asas quebradas. Por quê? Porque o tempo, esse 82 a descomunal de horas perdidas, é o devorador real. O que é o tempo, afinal? Sim, o trabalho é o tempo é tudo. Imagine o tic-tac ecoando como batidas de coração acelerado em um quarto escuro, onde cada segundo que você gasta é o que permite resistir. É o tempo que molda sua vida inteira. É o tempo que você moldará com determinação feroz. Você ousará dizer que falará com certeza? O chefe indutare do outro lado da linha, uma reviravolta que engole promessas inteiras. Mas espere, e se o relógio da Ucrânia já marcasse o fim irreversível? Na sequência dessa reflexão temporal, mergulhamos mais fundo no abismo da fadiga nacional, onde o patriotismo se revela uma máscara rachada sobre rostos exauridos, e uma decisão iminente ameaça virar o jogo de cabeça para baixo. Sinta o cheiro metálico de tensão no ar, como ferro enferrujado de correntes invisíveis. O sino ucraniano repica novamente, vermelhor que nunca, ecoando predações que devoram esperanças ano após ano. Mobilização abençoada com prêmios falsos, sem permissão para recuar, sem espera para respirar.
A economia desaba em ondas de desespero tátil, metas dissolvendo-se como sal na chuva ácida, enquanto elites cantam hinos normais, deixando opções nuas para o povo comum. Toque-o ao serpente, uma posição nova que serpenteia? Certamente ativa, mas quando a camisa úmida gruda como segunda pele, a ops de ilusão não basta. Tempo, ele dita o ritmo. Na noite densa, uma certeza lateja, pouca ave avança sem fôlego. O tempo 82A, esse monstro descomunal, devora tudo. Trabalho é tempo. Tempo é essência. Imagine segundos como gotas de suor escorrendo pelas costas, permitindo que a nação se agarre à borda. É o tempo que forjará seu destino. O tempo que você ousará conquistar. Falar com certeza? O outro lado mastiga promessas, cuspindo reviravoltas amargas. E agora, com o relógio correndo, uma mobilização final poderia quebrar as correntes, ou afundar o navio para sempre. A conversa entre líderes mundiais sempre foi uma dança tensa. Trump planeja um encontro espetacular com Putin em Budapeste, onde Zelensky luta para manter a atenção do Ocidente. Imagine o odor acre de fumaça de charuto no ar opressivo, misturado ao som de vozes ecoando em salas luxuosas cheias de tapetes persas macios sob as botas pesadas. Será que Zelensky consegue desvendar a traição que se aproxima? Você ficaria chocado se descobrisse que o plano secreto humilha até o próprio Zelensky com uma virada em que ele perde todo o controle. Na parte anterior, vimos líderes se preparando para negociações cheias de tensão, com Trump confiante e Zelensky pressionado. Agora, o foco se volta ao símbolo de Budapeste como palco perfeito para todos, Putin, Trump e observadores. Ali onde o ar fresco do Danúbio carrega o eco distante de barcos, Zelensky se distancia do mundo turbulento, vendo sua nação como um pilar patriótico frágil. Mas e se essa realidade fosse uma ilusão? Prepare-se para a humilhação. Trump legaliza o Jeep ucraniano como um ato cínico, transformando a Ucrânia em um território dividido, como um palco de teatro onde oligarcas aplaudem a tragédia. Aqui no resumo da parte passada, Trump e Putin se alinham em Budapeste para congelar o conflito, expondo Zelensky como peça descartável. A Ucrânia se adapta a uma vida nova, repleta de ruídos de fábricas em recuperação e o cheiro adocicado de café queimado nas ruas frias. O mercado global reage com avidez, vendendo ações como um jogo perigoso. Quem diria que oligarcas antes patriotas agora traem por lucro, sentindo o peso frio do dinheiro nas mãos suadas? E se isso levasse a uma guerra econômica invisível, onde a Ucrânia perde mais aliados do que fronteiras? Contrariando tudo o que vimos anteriormente, com negócios vorazes engolindo a paz ucraniana, a mobilização moral segue intensa. O ar da noite carrega suspiros de exaustão, o tremor de passos em base militar, o aroma salgado de suor reunido. Patriotas ignoram perdas enormes, focados na honra. Mas será que essa lealdade cega os deixa à mercê de traidores? Pense na pergunta chocante. E se Trump revelasse um ultimato secreto em que Putin ganha tudo, deixando Zelensky isolado como um rei sem coroa? Uma reviravolta que rasga alianças e expõe a fragilidade humana? Voltando ao dilema econômico que deixou a Ucrânia vulnerável, agora o tempo aperta como um relógio tic-taqueando no silêncio opressivo. Imagine o ruído das engrenagens mentais girando rápido, o frio metálico das decisões tocando a pele. O contato magnífico chega. O encontro não pode esperar. Radioatividade paira no ar, como uma tensão invisível com chefes pressionando por ações drásticas. Você ousaria acreditar que no final, ninguém entra de fato nas negociações? Prepare-se para a virada épica. Zelensky descobre que Trump entregou o controle secreto a Putin em Budapeste, humilhando-o publicamente, enquanto câmeras capturam o choque. A guerra termina não com vitórias, mas com uma aliança cruel que redefine o mundo, deixando líderes caídos em poeira e esperanças despedaçadas. Os líderes globais, de Trump a Putin, se reúnem em Budapeste, em um cenário de tensão e expectativas. Essa cidade é o novo palco das negociações, longe do barulho de Nova York, Genebra, ou até mesmo de Kiev. Enquanto isso, a Ucrânia, em meio a conflitos e incertezas, enfrenta uma nova realidade onde o presidente Zelensky busca apoio em meio à crise. Mas por que Budapeste? Porque o primeiro-ministro Orbán tornou-se uma figura central nas dinâmicas europeias. Ele possui a chave para desbloquear territórios que já foram de sua influência, fundamentais para o futuro do continente. A cada movimento a expectativa cresce, e os olhos do mundo se voltam para este cenário. Mas há uma intriga. As negociações se desenrolam em meio a intervenções secretas e estratégias que podem mudar o rumo dos eventos.
Enquanto os Estados Unidos e as potências europeias tentam decifrar a situação, Trump planeja um cenário que pode reescrever a história das relações internacionais. O que está em jogo? Os interesses variados de cada uma das nações e líderes são como peças de um grande tabuleiro de xadrez. E todos sabem que do outro lado, há um adversário firme, Putin, que observa cada movimento com cautela. Em meio a essa tensão, a Ucrânia precisa se perguntar qual é seu papel nesse jogo. Imagina-se então o que pode acontecer quando as câmeras desligam e as negociações se revelam em sua crueza. São acordos que podem parecer uma fachada, mas que na verdade, escondem intenções obscuras. Enquanto isso, o povo ucraniano vive em incertezas, aguardando mudanças que podem ou não chegar. O que será que Trump e Putin estão realmente tramando em Budapeste? E qual será o impacto de suas decisões sobre a Ucrânia e o mundo? A cada passo, as consequências podem ser devastadoras, e a história pode se repetir de maneiras inesperadas. As informações e movimentações no cenário global se intensificam numa corrida contra o tempo, enquanto os líderes se posicionam como peças de um jogo de poder que pode definir o futuro das nações. Em um mundo onde as aparências muitas vezes enganam, é difícil saber onde a verdade se esconde, mas uma coisa é certa: a luta pelo poder nunca foi tão evidente. O cenário global está em constante mudança, e a cada momento, novos diálogos revelam tensões ocultas. Em Budapeste, Trump se prepara para um encontro crucial com Putin, mas as negociações não são simples. Enquanto isso, instituições e nações se dividem. Mas por que Orbán, o líder húngaro, se torna uma peça-chave nessa intriga? Ele não é apenas um elemento do tabuleiro, mas um estrategista que pode alterar a dinâmica entre grandes potências. À medida que as palavras das lideranças ecoam, um novo jogo político se desenha. Neste âmago da negociação, não se trata apenas de palavras, é uma batalha de interesses. Com a Ucrânia em foco, todos esperam como a governança contemporânea se ajustará a um novo mundo. A proposta de Trump para um diálogo tranquilo deixa perguntas no ar. Será que a estabilidade pode ser alcançada? Enquanto isso, Zelensky observa, ciente de que sua posição é cada vez mais vulnerável. Os Estados Unidos e seus aliados precisam considerar as repercussões das suas decisões. Mas como os novos cenários afetarão o futuro das nações? A mobilização russa e os desafios no fronte mostram que a batalha vai além de armas. É emocional e cultural, uma profundidade onde a história das nações se entrelaça com a política contemporânea. O que se revela são traços do passado que não podem ser ignorados. À medida que tudo se desenrola, cada ato parece digno de um teatro, onde lideranças tornam-se meras marionetes de interesses ocultos. O que essa constante mudança irá gerar para o povo ucraniano? A necessidade de sobrevivência e identidade cultural ecoam em cada decisão. Os líderes precisam entender que, por trás das negociações existem vidas, esperanças e um futuro incerto. No entanto, o cerne da questão permanece. Até onde irão essas nações em busca de poder e influência? As promessas feitas em reuniões diplomáticas são apenas a parte visível de um iceberg muito maior, escondendo uma tumultuada batalha por domínio e legitimidade. O mundo assiste, esperando por respostas que podem levá-las a uma nova era ou a um caminho de conflitos ainda mais profundos.